Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou a Carol e eu sou uma filha de Deus. E quando eu digo uma filha de Deus, é porque eu sei que existem muitas filhas de Deus aqui que não têm acessado a essa identidade por não conhecer a Cristo. Há uns anos atrás, Jesus teve um encontro comigo por meio da sua palavra. E como eu já contei aqui nos outros vídeos, eu já tinha um bom tempo sendo cristã e mesmo tendo uns bons anos sendo cristã, eu não conhecia a Cristo. E depois que eu conheci a Cristo, Deus me levou a ver que muitas outras pessoas estavam dentro da igreja na mesma situação que eu. E foi aí que Deus me impulsionou a estar aqui no YouTube, compartilhando da palavra do Senhor e também as minhas experiências. Então, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo não sabendo falar direito, mesmo tendo muito medo de estar aqui, o chamado de Deus me trouxe até aqui. Então, eu espero que eu consiga transmitir a verdade da palavra de Deus ao seu coração. Deus tem falado comigo bastante sobre pecado. E para conversar com vocês aqui hoje, Deus me levou lá para Gênesis, lá para o início, para Adão e Eva, onde tudo começou. Eu vou precisar dividir esse vídeo provavelmente em 2 ou 3 partes. E eu confesso que esse assunto é um dos assuntos que mexe muito comigo. E mexe muito também com a humanidade, porque envolve muitas questões, muitos questionamentos. E eu acredito que esse assunto vai fundar a sua fé na verdade, vai firmar a sua fé na verdade e vai ser um divisor de águas na sua vida. Então eu te peço, não sai daqui não, fica aqui comigo até o final. Eu vou começar lendo lá em Gênesis e eu vou ler, gente. E eu peço de verdade que vocês fiquem aqui e que vocês comecem a imaginar na cabeça de vocês, porque o texto vai falar por si só. Eu confesso que eu já chorei 2 vezes lendo, sabe? E eu não sei. Tá? Nas mãos do Espírito Santo, é ele que vai conduzir, tá? Então, bora lá. Gênesis 2. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bora lá para o 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Agora eu vou aqui para o 21. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eu pesquisei aqui o que significava Éden. Éden significa prazer, deleite. A palavra fala que Deus havia colocado Adão dentro do jardim, que ficava no Éden. E esse jardim significa a comunhão, a relação que Deus tinha com o homem. E Deus pede para que o homem cultive o jardim. Ou seja, para que ele cultive a relação, para que o homem cuide daquilo que Deus havia dado, que é a comunhão com Deus. Deus havia criado todas as coisas e por último ele criou o homem. E quando ele criou o homem, ele chamou o homem e disse: venha cá, escolha nome para todos os animais, e assim Adão fez. E Deus colocou no meio do jardim 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela aparece lá em Apocalipse 22, onde fala que todos os salvos poderão comer do fruto da árvore da vida. Agora eu vou ler aqui o pecado, tá? É aqui que a gente vai trabalhar. O pecado está lá em Gênesis 3.
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele, dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E é aqui que se quebra a comunhão do homem com Deus. É aqui que a inocência de Adão e Eva se desfaz. É aqui que, a partir de Adão, todos nós pecamos, porque todos nós somos seres humanos. E eu chorei quando chegou nessa parte, porque eu imagino, assim, o mais próximo que a gente pode chegar da relação entre Deus e o homem é a relação entre um pai e um filho, ou a relação entre um casal, entre marido e mulher. Você trabalha num relacionamento, você se dedica, né, em um relacionamento, para depois você descobrir que você foi traído. É uma dor muito grande, né? E a gente não tem como imaginar o que Deus sentiu, porque ele foi capaz de entregar o seu filho por nós. Então, o jardim ali, o deleite, o prazer, tudo aquilo que havia, a inocência de Adão e Eva, tudo se perdeu por causa da desobediência. E a gente vai ver mais aqui na frente, olha aqui que interessante. Olha aqui o que Deus disse. Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E assim, quando eu cheguei nessa parte, eu pensei, tá, Deus ele deixou o homem comer do fruto, né? Porque a gente pensa, por que Deus não impediu? Por que Deus não impediu? Porque Deus ele não quer pessoas que estejam aprisionadas a ele. Ele quer pessoas livres. Então ele deixou a escolha do homem, olha, não coma, mas é a tua escolha. Tem duas árvores no jardim. Tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. E quando o homem cai, Deus expulsa o homem do jardim e não deixa que o homem chegue até a árvore da vida. E eu pensei, por que ele então ele cercou a árvore da vida e por que ele não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Talvez você também se questione sobre isso. E é exatamente por isso, porque Deus deixou o livre e arbítrio. E na verdade, quando ele impede o homem de comer a árvore da vida, é como se fosse uma proteção. E aí você vai pensar, e por que ele não nos protegeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ele deixou a escolha. E a questão está em que o homem não escolhe a Deus. Esta é uma dura verdade. Nós não escolhemos a Deus, nós não escolhemos a árvore da vida. E a graça de Deus está em que Ele nos escolheu. Foi Ele que desceu na terra para nos salvar. Foi Ele, a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Então o X da questão está aí. Nós não escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. E foi Ele que pagou o maior preço, não foi nós. Talvez você pense assim, mas poxa vida, eu sofri, eu estou sofrendo com isso, eu estou sofrendo porque Deus me deixou o livre-arbítrio. Mas quem pagou o maior preço foi Deus, porque foi Deus que teve que dar o seu filho
para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos continuar aqui. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Então, aonde começa o pecado? O pecado começa nos olhos. A serpente levou Eva a olhar e a desejar o fruto e ainda a enganou, dizendo a ela que ela seria como Deus, que ela adquiria sabedoria. E o pecado começa nos olhos. É a partir do olhar, a gente olha. Primeiro a Eva olhou, depois ela desejou, depois ela pegou e consumou o ato. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, porque tudo começa no olhar e depois do olhar desce ao coração. Agora eu vou ler aqui no 7. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras, umas às outras, para se cobrirem. Então Adão e Eva, quando eles comem o fruto, a primeira coisa que eles percebem é a sua nudez. Mas eles não sentiram medo um do outro, nem vergonha um do outro. Eles só perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueiras. Mas quando vem o entardecer, que era a hora em que Deus descia para ter comunhão com o homem, Adão e Eva se escondem de Deus. Ou seja, as folhas de figueiras foram incapazes de cobrir a sua nudez. E a Bíblia fala que eles se esconderam. Então, o homem antes que tinha relação com Deus, que tinha um contato com Deus, que tinha uma inocência com Deus, agora foi abusado pelo pecado. O pecado abusou a inocência de Adão e Eva. A gente pode usar que foi um abuso de inocência. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos engana e nos abusa. Então, aquilo que parece lindo, que parece que vai ser maravilhoso, que parece que vai te dar sabedoria, é o que te destrói. Então, as leis de Deus é exatamente para isso, é para nos proteger. Como um pai protege um filho e diz, olha, não vá por aqui, não pegue uma faca, porque se você pegar essa faca, você vai se cortar, é perigoso você cortar sua mão. Então assim é Deus, mas o homem decidiu não confiar no Senhor. O homem não escolhe a Deus. E a gente vê até hoje uma rebelião do homem contra Deus, contra o seu Criador. E eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas quando eu vejo essa parte que Deus desce e ele pergunta onde você está, isso é desesperador. Isso é desesperador. Deus sabia onde Adão estava e Deus sabia o que Adão tinha feito, mas ele pergunta, ele dá a oportunidade, aonde você está, Adão? E Adão fala, eu tive medo, por isso me escondi. Quebrou a relação. Quem te falou, Adão, que você está nu? Quem te falou? Isso rasga o coração, porque Deus havia criado o homem, havia criado o mundo, havia dado tudo para Adão, mas não foi suficiente. Nem mesmo a presença de Deus foi suficiente para Adão. Adão queria mais. Adão e Eva queriam mais. Agora vamos para Mateus 21, 18. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira, nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira. Nessa passagem a gente vê que Jesus ele teve fome e ele viu uma figueira de longe e de longe a figueira estava cheia de folhas. E quando uma figueira está cheia de folhas, geralmente quando começa a brotar as folhas da figueira, juntamente com ela vêm os seus frutos. Então Jesus achou que nessa figueira teria frutos, mas quando ele chega perto da figueira, ele percebe que não tem frutos. Então ele amaldiçoa. Mas isso não foi um ato de ira, de rebelião, de rebeldia, não. Esse ato foi simbólico. Jesus estava amaldiçoando o ato do homem em querer se cobrir diante de Deus. Jesus estava amaldiçoando a justiça própria do homem, porque as folhas de figueira são incapazes de produzirem frutos agradáveis a Deus. A Bíblia fala que agora que nós estamos em Cristo, nós podemos produzir para Ele uma colheita cheia de frutos. Mas como? Em Cristo. O homem só
lá no Jardim do Éden, foi incapaz de cobrir a sua nudez perante Deus. Ele precisava de um Salvador. As folhas de figueira não foi suficiente. Quando o homem se encontra nu, lá no Éden, ele percebe: eu preciso de um Salvador, eu preciso de algo que cubra a minha nudez, porque eu não posso me apresentar assim diante de um Deus santo, diante de um Deus justo. Ele percebeu o seu mal, ele percebeu a sua maldade e ele percebeu que o seu Criador era santo e justo e nele não havia justiça. Então essa é a nudez do homem. O homem percebe que ele precisa de um Salvador, que ele precisa se apresentar a Deus, mas não tinha como ele sair por detrás daquela árvore, porque ele não tinha alguém que o representasse. Ele não tinha como se cobrir, ele não tinha como cobrir o seu pecado. E voltando lá para Gênesis, a gente vê que houve o primeiro derramamento de sangue. Deus, ele fala que somente pelo derramar do sangue que há perdão dos pecados. O que quer dizer isso? Que pelo derramar do sangue de Cristo há perdão dos pecados. Então lá em Gênesis já houve um ato simbólico, foi o primeiro derramar de sangue. Ali Deus teve que sacrificar o primeiro animal para cobrir o homem, para cobrir a nudez do homem. Então ali já foi um apontamento para Cristo, né? E depois, quando vem as leis, então tinha que ser sacrificado um animal para o perdão dos pecados. E quando veio Cristo, o que João Batista diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morre no nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito. E agora o homem pode se apresentar diante de Deus. O homem não precisa mais se esconder atrás da sua justiça própria. O homem não precisa mais ter medo de Deus. O homem não precisa mais costurar roupas de figueiras para se apresentar diante de Deus. Então, em Jesus, o medo acaba. Em Jesus, nós podemos nos encontrar com Deus novamente no jardim. É claro, nós perdemos aquela inocência, aquela comunhão, é claro. Algo foi rompido na relação. Nós estamos naquilo que pode se dizer, já estamos, mas ainda não. Porque nós ainda estamos sendo transformados. Quem nós seremos será revelado quando Cristo voltar. Então a nossa identidade verdadeira só será completa em Cristo quando Ele voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia fala que a natureza está ansiosa em ver os filhos de Deus. Para finalizar esse vídeo, como eu falei, eu vou ter que dividi-lo em 2 ou 3 partes. Eu vou só ler aqui um versículo que está lá em Gênesis que diz assim: E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Então Adão agora, que antes cultivava a presença de Deus, porque o que fala lá? Que Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo. Agora, expulso do jardim, expulso da presença de Deus, expulso da comunhão com Deus, Adão passa a cultivar a terra da qual havia sido formado. Então Adão passa a trabalhar para si mesmo. A gente ouve muito por aí: eu vou ser a minha melhor versão, eu quero ser a minha melhor versão, né? Então o homem passa desesperadamente a buscar algo que o transforme, algo que o torne melhor. Essa busca desesperada por sabedoria, por aquilo que Eva achou que teria no pecado. Mas quando você acha que você se cultivando, você estará melhor, é aí que você se engana. Porque nós temos a nossa melhor versão em Cristo. A nossa melhor versão está na cruz. Porque nós fomos criados para um propósito. Você não foi criado à toa. Você não está aqui em vão. Então o homem sem Deus, ele busca desesperadamente algo que o complete, algo que o ajude a se tornar melhor. E um ponto interessante é que nós fomos formados do pó da terra. Então todas as vezes que o ser humano destrói a terra, todas as vezes que o ser humano polui o meio ambiente, né, cria ali esgotos, essas queimadas, tudo isso prejudica quem? O próprio ser humano, porque nós fomos formados do pó da terra. Mas para você ver que nós não somos bons, nós mesmos nos destruímos a nós mesmos. Nós mesmos somos incapazes de cuidar de nós mesmos, porque olha a situação da terra, olha como a terra está, olha como está a criação de Deus. Então nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um resgatador.
quando Cristo vier, a promessa é que ele fará tudo novo, um novo céu, uma nova terra, porque agora o homem recebe um novo nascimento. Não é mais o nascimento da terra, não será mais formado do pó da terra, mas é um nascimento espiritual. É um nascimento que vem do próprio Cristo. É algo que nós somos incapazes de compreender, mas ele acontece no mundo espiritual. E como eu disse, nós ainda estamos em construção, mas chegará o tempo em que a nossa verdadeira identidade será revelada e que nós seremos como Cristo, como o nosso Criador. Eu vou encerrar esse vídeo, mas eu te espero no próximo vídeo. Eu creio que vai trazer muito entendimento para que você saiba quem é o seu Criador, para que você entenda melhor sobre as Escrituras, sobre Jesus. Então eu te espero no próximo vídeo, provavelmente na sexta-feira. Eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, tá? Um beijo no seu coração, fique com Deus.